Olá, mais um vídeo sobre língua portuguesa. Eu vou continuar o vídeo que fizemos da aula anterior, falando sobre colocação pronominal. Na oportunidade, eu falei sobre a próclise, que é a colocação do pronome antes da forma verbal, é claro que obedecendo a algumas regras, algumas orientações. E agora quero continuar o assunto falando sobre a mesóclise. Sabemos que a mesóclise é a inserção do pronome oblíquo átono no meio da forma verbal. É claro que a mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Muito bem. Sendo assim, nós faremos a mesóclise quando iniciarmos uma oração. É claro que o verbo terá que estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito. É bom que saibamos, né, quando é que o verbo estará num desses tempos verbais. Como, por exemplo, a frase dar-te-ei um presente. Bom, né? Dar-te-ei um presente. Estou iniciando a oração, o verbo está no futuro do presente, darei, darei a ti o que? Um presente. Então, iniciando a oração, não havendo palavra atrativa, eu farei, neste caso, a mesóclise. Vejam bem que o verbo está cortado e o pronome te, que é o oblíquo átono, está inserido no meio da forma verbal. Dar-te-ei um presente ou dar-te-ia um presente. No caso agora desta frase, o verbo está no futuro do pretérito, dar-te-ia um presente. Bom, então nesses dois tempos verbais é que nós construímos a mesóclise. Porém, se houver uma palavra atrativa, neste caso, nós temos que fazer a colocação proclítica, a próclise. Vejam bem aqui, se eu tiver aqui um advérbio de negação, dizendo que não daria, né, o presente à pessoa, usando o verbo no futuro do presente, então eu teria assim, não, né, te darei um presente. Não te darei um presente. Alguém pode alegar, mas o verbo não está no futuro do presente? Sim, está, mas eu tenho uma palavra atrativa que é o advérbio de negação, não. Não poderia construir assim a frase. Não dar-te-ei um presente. Não dar-te-ei um presente está contrariando a regra da norma culta da nossa língua. Então, a palavra atrativa não faz com que o pronome venha para antes do verbo, ficando aí a forma proclítica. Não te darei um presente, mas dar-te-ei um presente. Aí sim a mesóclise é usada e deve ser colocado o pronome no meio da forma verbal. Muito bem, então nesses dois tempos, né, futuro do presente, futuro do pretérito, é que eu terei a mesóclise. Agora, a ênclise, vamos para a ênclise, que é a colocação do pronome depois da forma verbal. Principalmente quando eu inicio as orações, as frases, como por exemplo, eu diria assim uma frase, eu construiria assim uma frase: empresta-me a caneta. Empresta-me a caneta. Estou iniciando a oração com o verbo emprestar. O pronome me, oblíquo átono, está após a forma verbal. Então aí eu tenho a ênclise. Eu poderia dizer me empresta a caneta? Sim, só que daí eu tenho que saber que estou na construção coloquial e não na construção da norma culta. A norma culta diz que iniciando o verbo, a oração com o verbo, eu tenho que fazer a ênclise.
empresta-me a caneta, empresta-me o lápis, diga-me uma coisa, não é me diga é coloquial, diga-me uma coisa, fale-me sobre isso, me fale sobre isso, é coloquial, fale-me, né? Na linguagem culta, a ênclise, iniciei uma oração com o verbo. Agora, se houver palavra atrativa, aí cai na prox, né? Não me fale nesse assunto. Não me fale. Aí o não é palavra atrativa. Qualquer outra palavra atrativa, eu tenho que fazer a próclise. Também eu farei, ou construirei, farei a construção enclítica quando eu tiver um verbo no gerúndio, ou nas orações reduzidas de gerúndio. Veja bem esta frase. O professor iniciou a aula orientando-nos. O verbo está no gerúndio. Então, a língua culta recomenda. O professor iniciou a aula orientando-nos. O nos, obliquado, está depois da forma verbal do verbo que está no gerúndio. Então, neste caso, tenho que fazer a ênclise também, porque estou com o verbo no gerúndio. Tomar cuidado aí. Agora, se o gerúndio vier com palavra atrativa ou vier antecedido da preposição expletiva, o em, aí eu tenho que fazer a prótese. Como, por exemplo, em se tratando, olha o verbo no gerúndio, mas eu tenho a palavra ou a preposição em, que é uma expletiva, né? Em se tratando desse assunto, né? Falaremos depois. Em se tratando. Está no gerúndio? Está, o verbo está no gerúndio. Mas eu tenho a palavra modificadora, né? Que é o em. E também, se for uma palavra negativa, né? Não o achando, ó, não o achando, aí é a colocação proclítica, porque eu tenho uma palavra atrativa. Muito bem, então nas orações reduzidas de gerúndio, né, eu tenho que fazer a mesóclise, mas observando que não pode haver palavra atrativa, senão vai para a próclise. Outra orientação para que eu faça a colocação enclítica é nas orações imperativas afirmativas, como, por exemplo, uma frase aqui, procure suas amigas e convide-as. Veja bem que no verbo convidar, o pronome está logo após, né? No caso aqui, o as. Procure suas amigas e convide-as. Poderia ser, procure suas amigas e as convide? Sim, coloquial. Não está de acordo com a norma culta. Por que eu tenho que fazer assim, convide-as? Porque o verbo está no imperativo. E aí, no caso, temos que fazer a colocação enclítica. Muito bem. Está aqui uma orientação de modo geral sobre a ênclise e sobre a mesóclise. Eu espero que todos tenham entendido, né? Qualquer dúvida aí, pode procurar a gente, escrever embaixo aí no vídeo, no seu comentário. Se quiser sugerir um assunto para a gente tratar aqui de forma simples, nós estamos à disposição. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida. Curta esse vídeo, se inscreva aí no canal, me ajude a decolar isso aí. Vou melhorar, estou melhorando, eu creio que já melhorei bastante e tenho que melhorar, né? A cada dia. Muito bem, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês, ouvintes, inscritos e os meus alunos lá do Dom Bosco. Um abraço.